Um dos maiores nomes do jazz, da música mundial, morreu quinta-feira passada. Chick Corea. Eu tenho algumas coisas a falar a respeito dele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper esse papo aqui porque eu tenho uma dica sensacional para você e é exclusiva para você. O lançamento de mais um livro do extraordinário e saudoso Neil Peart, Roadshow, que é o relato escrito por ele, claro, evidentemente, a respeito de tudo o que aconteceu durante a turnê mundial R30, né? Vamos falar o termo brasileiro, R30, que rolou em 2004 e que celebrava o 30º aniversário do trio. E essa turnê englobou o quê? 9 países. Então, para variar, o Neil Peart ele escolheu viajar de um show para outro de moto. Ele acabou percorrendo 34 mil quilômetros em estradas secundárias, rodovias, aquela coisa toda que você já sabe. E aí nesse livro Roadshow, cara, você tem um relato sensacional dos bastidores da turnê e também dessas viagens dele por essas estradinhas, as cidades pequenas que ele visitou e a maneira como ele escreve. Você que já leu algum livro dele já sabe, é absolutamente cativante como sempre, repleta de reflexões muito bacanas. Então você vai poder comprar isso de uma maneira muito legal, com um desconto que você já conhece, do mesmo jeito de sempre. Basta você clicar no link aqui embaixo ou no QR Code que você está vendo na tela, preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai poder comprar esse livro sensacional com 20% de desconto. Então não esqueça, clica no link aqui embaixo ou no QR Code, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir essa obra, que é um negócio sensacional, com 20% de desconto. Tá legal? Recado dado. Vamos seguir com o papo aqui. Meu amigo e minha amiga, um dos gigantes do jazz, da música em geral, da música mundial, intergaláctica, se foi. O genial pianista, tecladista Chick Corea morreu quinta-feira passada aos 79 anos, vitimado por um câncer muito raro e fulminante. Antes de eu entrar nesse assunto, você vai fazer a inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem. Você vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E o Chick Corea, ele tem que ser reverenciado, porque assim, o virtuosismo dele ao piano, fosse acústico, fosse elétrico, e também nos teclados, era um negócio simplesmente assombroso e jamais era enfadonho. Em mais de meio século de carreira, cara, ele deu ao jazz uma sonoridade quase sempre desconcertante. A liberdade harmônica, melódica e rítmica era um negócio sobrenatural. O som dele fazia sentido, cara, até mesmo nos momentos em que ele resvalava por uma área quase atonal. E ao mesmo tempo, a música dele trazia uma alegria, uma pujança tão contagiante quanto aquela que a gente ouve, por exemplo, nos discos de verdadeiros mitos do piano, como o Oscar Peterson e o McCoy Tyner, só para citar alguns. O senso de improvisação dele também era um negócio lendário, cara, a ponto de todo músico que tocava com ele ficava incrédulo. Nenhuma nota que ele tocava soava de uma maneira desperdiçada. E é curioso porque a carreira do Chick Corea, ela começou basicamente nos anos 60, quando ele surgiu tocando ao lado de grandes artistas, de grandes músicos do jazz já estabelecidos,
do naipe do Hubert Laws, do Herbie Mann e do Stan Getz. E foi o pai dele, do Chick Corea, que era um trompetista de Dixieland Jazz, né, aquele jazz um pouco mais tradicional, que foi o grande responsável para que ele aprendesse piano, e estudando inclusive em escolas muito conceituadas americanas, como a Juilliard, por exemplo, que é na Universidade de Colômbia. Mas é engraçado porque, mesmo com essa imersão no estudo acadêmico, o Chick Corea logo desencanou meio disso e ele tratou de cair na estrada, né? E nos estúdios também, né? Com todas aquelas lendas que ele começou a tocar. E aí foi então que o Chick Corea foi convocado por aquele que você não recusava convite, que era o Miles Davis. E o Chick Corea, com o seu piano elétrico, que até então o Miles não curtia muito, ele detestava, mas assim, ele detestava até o momento que ele viu o Chick Corea tocando piano elétrico. O Chick Corea foi fundamental para dar forma àquela eletrificação do jazz proposta pelo Miles, né? Muito também por conta dessa experiência de tocar com o Chick Corea o piano elétrico, cujo ápice está no lendário Beaches Brew de 1970, né? E é curioso porque nesse disco tem dois tecladistas. O Chick Corea está tocando no canal direito do som quando você ouve, e o Joe Zawinul, que depois foi pro Weather Report, está tocando no canal esquerdo. É muito doido isso. Aliás, isso aqui você ouvir com fone de ouvido é uma experiência absolutamente incrível. E aí, depois de gravar com o Miles alguns álbuns também incríveis, como por exemplo esse aqui, ó, o In a Silent Way, o A Tribute to Jack Johnson, tá? O Corea, ele ficou com o Miles até a gravação de um álbum chamado On the Corner, que eu tô atrás da edição em vinil desse disco, que é um disco muito calcado em cima de jam sessions. E aí ele resolveu sair porque ele queria, de uma certa forma, não dar prosseguimento a uma carreira solo dele. Inclusive tem esse disco aqui que chama Now He Sings, Now He Sobs, que é uma verdadeira aula de piano moderno dentro do jazz daqueles tempos, né? Mas ele queria colocar em prática tudo que ele tinha aprendido com o Miles Davis, só que a serviço do seu próprio grupo, né? Que foi por isso que ele criou em 72 o Return to Forever. E é curioso porque, por causa do título desse disco aqui, ó, muita gente pensa que isso aqui é um disco solo do Chick Corea, mas não é. Aqui já é o Return to Forever. Já tinha o Stanley Clarke, e na formação tinha também o Ayrton Moreira, o baterista brasileiro sensacional, baterista percussionista sensacional, e a mulher dele, a genial cantora Flora Purim, fazem parte da formação do Return to Forever. Então isso aqui não é um disco solo do Chick Corea, é já o primeiro álbum da banda dele, o Return to Forever. E a discografia do Return to Forever é incrível, cara, incrível, assim, espetacular. Junto com a Mahavishnu Orchestra, o Return to Forever é a epítome, o auge do jazz rock. Tem esse disco aqui que é o Hymn of the Seventh Galaxy, que ainda é com o guitarrista Bill Connors, que era uma formação muito boa. Mas aí quando se reuniu aquela formação clássica do Return to Forever, que era o Chick Corea, o Stanley Clarke, o Al Di Meola na guitarra e o genial baterista Lenny White, cara, aí a coisa pegou fogo, cara. Foi um disco legal atrás do outro. Tem, por exemplo, esse aqui, ó, Where Have I Known You Before, que é espetacular. Isso aqui é uma obra-prima, que é o Romantic Warrior. Tem o No Mystery, aqui, ó, tô mostrando aqui pra vocês, ó, só pra vocês verem como eu gosto bastante essa formação. Eu tenho os outros aqui, eu tenho o Music Magic, mas aqui já é outra formação. Tem um ao vivo também que é genial, mas essa formação em quarteto que eu falei pra vocês agora, cara, é uma coisa impressionante porque eles misturavam jazz, rock pesado e até mesmo rock progressivo, tá? E é um negócio que influenciou muita gente, cara. Você pergunta, por exemplo,
pro Jeff Beck ou pro Vernon Reid do Living Colour, o quanto o som do Return to Forever foi importante para a cabeça deles. E ao longo dos anos, né, os anos posteriores, era possível você ouvir o Chick Corea em inúmeros projetos diferentes, cara, ao mesmo tempo em que a gente acompanhava o período dele pós Return to Forever. Desde assim, do elegantíssimo duo que ele fez com o vibrafonista Gary Burton, tá? Por exemplo, esse disco aqui é chamado Do It, é espetacular. E também nas participações nos discos de saxofonistas, como por exemplo como o Joe Farrell, o Joe Henderson, por exemplo. Esse disco aqui também é maravilhoso. E aí então, nos anos 80, ele criou uma derivação do jazz rock com a sua Electric Band, que era menos rock, né, mais eletrônica, com umas timbragens que eram comumente usadas na música pop, mas não facilitava a audição não, tá? Já é uma fase que eu não curto muito, mas assim, a gente tem que dar o valor. Então, o que acontece? Ah, tem também esses discos aqui, ó, esses duos aqui, ó, que são geniais, cara, dele com, eu esqueci de falar isso, com o Herbie Hancock, ó. São espetaculares, cara. Esses duos aqui são maravilhosos. Para quem curte piano no jazz, é discoteca básica. Mas enfim, aí tava naquela fase do Electric Band, que eu não curto muito, eu acho interessante e tal. Mas é impressionante como ele entrava em diversos universos, assim, cara, com um brilhantismo que era estarrecedor. Tem, por exemplo, um disco dele que eu tô atrás, em vinil, há muito tempo, chamado My Spanish Heart, que ele envereda pelo universo da música latina, cara, é uma coisa absolutamente sensacional. E assim foi a carreira do Chick Corea. Lembra quando eu falei para vocês a respeito das improvisações que eram geniais? Eu tenho os dois discos dele de improvisação, o volume 1 e o volume 2, que são discos belíssimos. E até, ó, pra mostrar para vocês aqui, ó, Friends, que é sensacional. Esse disco aqui é uma obra-prima, que é o Leprechaun, que é um disco de 75, cara, que ele gravou, inclusive, juntamente na época que ele estava ainda com o Return to Forever. Tem aqui o Secret Agent, tem um monte. O Chick Corea é um cara que eu fazia questão de ir atrás de todos os discos. Eu não tenho todos ainda, tem muita coisa mas eu quero comprar em vinil. E aí, ao longo das décadas, inclusive, o Chick Corea retornou com o Return to Forever. Era um trabalho sensacional. E, ultimamente, ele vinha fazendo apresentações com o Steve Gadd. Inclusive, eles fizeram um show aqui no Brasil, na Sala São Paulo, que foi um negócio, para mim, antológico. Um dos shows mais sensacionais que eu vi até hoje. Ah, e ele vinha também tocando com um trio muito legal, com o baixista Christian McBride e o batera Brian Blade, cara, que é um dos monstros. Mas aí aconteceu. A gente foi surpreendido com a notícia da morte do Chick Corea. Foi um câncer meio fulminante, meio raro. E, enfim, esse vídeo aqui, cara, é uma homenagem a um gigante do jazz. Não só do jazz, assim, da música mundial, assim. E assim, eu recomendo muito que você aproveite as facilidades que a gente tem hoje de ouvir música a qualquer lugar. E você vá atrás da discografia do Chick Corea, principalmente esses discos que eu mostrei para vocês, porque são realmente sensacionais, tá bom? Enfim, esse foi a homenagem. Eu não consegui fazer uma homenagem em vida a ele, né? Mas é uma homenagem. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, né? Visita a nossa loja que tem uns produtos legais. E deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, a tua opinião a respeito do Chick Corea. E principalmente a opinião depois que você ouvir esses discos que eu mostrei para vocês. Porque eu acho que você vai ficar muito surpreso, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.